Os Maias saíram uma coisa extensa e sobrecarregada, em 2 grossos volumes. Mas há episódios bastante toleráveis. Folheia-os porque os 2 tomos são volumosos demais para ler. Recomendo as 100 primeiras páginas. Certa ida à Sintra, as corridas, o desafio, a cena do jornal à tarde e, sobretudo, o sarau literário. Basta ler isso e já não é pouco. Indico-te para não andares a procurar através daquele imenso maço de prosa. Que blasfémia! Quem teria dito semelhante heresia? Um crítico feroz de essa? Um bárbaro da literatura, incapaz de compreender as inúmeras subtilezas da ironia queirosiana? Bem, não exatamente. O autor destas linhas, em carta datada de 12 de junho de 1888, foi o próprio Eça de Queiroz ao seu amigo, quase irmão, Oliveira Martins. Terão redundado então os Maias a obra-prima de Eça, um dos maiores romances da literatura portuguesa, num imenso falhanço? Um clamoroso e inexplicável fracasso? Desde o começo dos Maias, Eça deixa entrever traços típicos do seu pensamento, a importância da educação e o anticlericalismo. O que estava em causa para o Eça e para o pensamento anticlerical que atravessou uma parte importante do nosso século XIX, ligado sobretudo ao ideário liberal, etc., o que estava em causa não era propriamente o cristianismo, o que estava em causa era o peso institucional excessivo e perversor da Igreja. É uma Igreja inimiga da modernidade, que sobretudo está muito claro nos romances de Eça de Queiroz, quer de uma forma mais dramática do crime do Padre Amaro e de uma sociedade provinciana incapaz de se modernizar, mas é sobretudo esta ideia de uma Igreja católica ultramontana perante uma modernidade a qual a Igreja se tem que adaptar, que marca muito a imagem que Eça de Queiroz tem. Mas nem só a Igreja e a educação saíam mal no retrato de Eça. O Portugal romântico tinha outro pecado a apontar. Há sobretudo 2 temas muito fortes que ele associa ao romantismo. Um deles é o tema da educação, outro deles é o tema da condição da mulher. Eram fúteis, normalmente as mulheres do Eça são ou fúteis, ou portam-se mal, ou isto, ou aquilo, não sei o que, ninguém sabe bem. A educação das crianças estava inquinada pelos vícios do romantismo. A melancolia, a sensibilidade extrema, uma visão demasiado emocional do mundo. E o peso destes defeitos recaía especialmente na condição da mulher. A síndrome sentimentalista e idealista da mulher, como Flaubert a havia representado na Madame Bovary. Isso encontra-se em personagens femininas dos Maias, por exemplo, na Maria Monforte, na Condessa de Golvarim, etc. Em todas aquelas mulheres em quem o Eça surpreendia ou julgava surpreender defeitos de comportamento cuja razão de ser era a educação romântica, as leituras românticas, a música romântica, a convivialidade romântica. Seria afinal o cosmopolita Eça de Queiroz um machista? Um misógino? Eça de Queiroz é muitas vezes acusado de misoginia. Isto é, muitas vezes nos dizem, bem, Eça trata muito mal as mulheres. E eu reajo a isso sempre da mesma forma. E os homens são porventura bem tratados no universo queirosiano? Afinal, ninguém está a salvo da caricatura irónica de Eça. Homens, mulheres, adolescentes, crianças. Mas haverá alguma razão mais profunda para que esse relacionamento com o género oposto seja tão peculiar, tão exterior? Eça de Queiroz foi um homem que viveu muito pouco perto de mulheres. É um facto. Ele casou tarde, já com cerca de 40 anos, não viveu com a mãe durante a infância, foi muito cedo, estudou muito cedo num colégio interno, foi educado pelos avós paternos e portanto, nunca conheceu uma família e viveu digamos, as mulheres estiveram pouco presentes na sua vida, no seu cotidiano.
Póvoa do Varzim, 1845. O juiz local, ligado a processos como o de Camilo Castelo Branco, envolve-se com Carolina Pereira de Essa, uma jovem de 19 anos. Um filho não planeado acontece-lhes, mas o pai de Carolina não autoriza o casamento. Por isso, a vida de José Maria de Essa de Queiroz começava logo eivada de mistério. Nasce clandestino em casa de uns parentes na Praça do Almada, Póvoa do Varzim, e é batizado sem a presença dos pais em Vila do Conde, filho natural de José Maria de Teixeira de Queiroz e mãe incógnita. Romanesco, não? Quando o avô materno morre, 4 anos depois, os pais casam, mas José Maria não há de ser assumido seu filho legítimo até muitos anos depois. Vai crescer com uma ama que também lhe morre cedo e viver depois no solar dos avós paternos até aos 10 anos. Sempre de forma atribulada, sem uma família, uma casa, um lugar que seja seu. Está a soar-lhe familiar. Já leu isto em algum lado? Nós raramente encontramos uma família estruturada normalmente, digamos, pai, mãe, filhos. De alguma forma, isso refletirá alguma experiência biográfica dessa de Queiroz. Essa de Queiroz não foi educado pelos pais, viveu com os avós até aos 10 anos, a idade em que vai para o Colégio da Lapa, no Porto, e, portanto, viveu muito pouco tempo em família, com os pais, um pouco mais tarde, com 20 e tal anos, e casou tarde. Tudo isso, a meu ver, explica que nós raramente encontremos famílias estruturadas no seu universo ficcional. Muitos anos mais tarde, já em Bristol, essa há de referir-se a si mesmo numa polémica com Pinheiro Chagas como um pobre homem da Póvoa do Varzim. Mas nunca chegou a ser bem da Póvoa, nem de Vila do Conde, ou do Porto, do Colégio da Lapa, onde estudou e viveu em regime de internato, com rotinas rígidas, mas de onde haveria de sair uma primeira conquista, a amizade com Ramalho Ortigão, o filho do diretor. Um dia, muito depois, há de lhe fazer uma afirmação mais correta acerca da sua identidade. Dados para a minha biografia, não lhe os sei dar. Eu não tenho história. Restava aquela ideia do pai, findando numa poça de sangue no desespero dessa traição. Mas não conhecer seu pai. Tudo o que possuía dele e da sua memória para amar era uma fria tela mal pintada pendurada no quarto de vestir. De sua mãe não ficara nem um daguerreótipo, nem sequer um contorno a lápis. O avô tinha-lhe dito que era loira, não sabia mais nada. Não os conhecera, não lhes dormira nos braços, nunca recebera o calor da sua ternura. Pai, mãe, eram para ele como símbolos de um culto convencional. O papá, a mamã, os seres amados, estavam ali todos, no avô. Nos maias temos uma figura paterna, digamos assim, mas é o avô. O avô, e um avô sozinho, que é, de alguma forma, a figura, muito evidentemente, a figura tutelar, não é? Tutelar para Carlos da Maia e, de algum modo, tutelar também para Ega. E, de facto, o avô dessa de Queiroz foi uma figura para ele tutelar. Ele sempre viajou ao longo da sua vida como diplomata, sempre viajou com o retrato do avô Queiroz. Surpreendido? Nem por isso. Muitos escritores povoaram a sua literatura de assombramentos pessoais. Mas essa não quer espiar angústias, frustrações. Ele quer, como é que devemos dizer, brincar com os seus espectros. Os Maias contam a história de uma família portuguesa através de 3 gerações. O patriarca, Afonso da Maia, o filho, Pedro, e o neto, Carlos. Ao longo de cerca de 700 páginas, assistimos à vida de Carlos em Lisboa a partir da sua chegada no outono de 1875, depois do curso de medicina em Coimbra e de uma reveladora viagem pela Europa. Uma sombria tarde de dezembro, de grande chuva, Afonso estava no seu escritório lendo, quando a porta se abriu violentamente e, alçando os olhos do livro, viu Pedro diante de si. Vinha todo enlameado, desalinhado, e na sua face lívida, sobre os cabelos revoltos, luzia um olhar de loucura. Estive fora de Lisboa 2 dias. Voltei esta manhã. A Maria tinha fugido de casa com a pequena. Partiu com um homem, um italiano. E aqui estou.
Para melhor entendimento do destino que precede as ações de Carlos, Essa constrói o início do romance como um relato daquilo que lhe precedeu. A história do avô e o desfecho trágico do pai, suicidando-se depois da fuga da mulher com a filha, abandonando-o com o pequeno Carlos. Carlos da Meia transporta alguns traços da figura de Eça de Queiroz e Ega também uma certa impulsividade do Ega, um certo gosto pela cavaqueira, digamos assim, para usar um termo da época, de Ega. Essa era um grande conversador, todos os amigos o dizem. Quando essa projeção existe, essa projeção é sempre deformada, modelada por critérios e por filtros estéticos, como por exemplo a ironia, como por exemplo a caricatura, como por exemplo a capacidade que Eça de Queiroz tinha para se rir dele mesmo. Estará então dito o essencial em relação aos maias? Será a história de uma família, através de 3 gerações, onde se projetam e são caricaturados alguns fantasmas de Eça? Curiosamente, eu acho que o que o Eça quis colocar nos maias está mais no subtítulo do romance e em títulos anteriores do que nos próprios maias. Bem, parece que há um enigma mais profundo nos maias e que estará mesmo debaixo do título, debaixo do nosso nariz. Episódios da vida romântica. Essa não nos quer contar a saga trágica de uma família nobre. Quer falar de Portugal inteiro, satirizá-lo, dissecá-lo, autopsiá-lo como cadáver de um tempo que sucumbiu à doença do romantismo. E, portanto, ao dizer em subtítulo Episódios da vida romântica, na minha leitura, o que Eça de Queiroz está a dizer é o seguinte: no fundo, não há reflexão sobre a sociedade portuguesa do século XIX que não seja uma reflexão sobre o romantismo. O romantismo condiciona e condicionou, pensava Eça, ele próprio era um efeito disso, a vida pública, cultural, social portuguesa, praticamente em todo o século XIX. Os maias têm como subtítulo Episódios da vida romântica, exatamente porque aquilo que se procura mostrar é um grande fresco do Portugal ainda romântico, do Portugal construído pela burguesia romântica, digamos assim, e o Portugal constitucional, romântico, burguês, que a geração de 70 e Eça de Queiroz quer reformar. A geração de 70, o que era? Coimbra, outubro de 1865. Um grupo de jovens intelectuais reagia contra a debilidade romântica e o atraso cultural do país. António Castilho brada contra a poesia ininteligível e aparato filosófico da escola moderna e Antero de Quental, estudante da universidade, responde com o panfleto Bom Senso e Bom Gosto, dando origem à maior polémica literária portuguesa do século, que haveria de ficar conhecida como a Questão Coimbra. Até julho do ano seguinte, chovem cartas, crónicas, folhetins, poemas e sátiras, opondo os intelectuais conservadores à nova geração aberta às correntes europeias, num confronto onde participa toda a inteligência nacional. Os jovens intelectuais devoram Comte, Proudhon, Flaubert, Baudelaire, Balzac, Zola e Victor Hugo, e queriam enterrar o romantismo na mesma cerimónia em que batizariam o naturalismo e o realismo. É neste contexto fervilhante que José Maria de Eça de Queiroz chega a Coimbra para cursar Direito. Um dia, ao atravessar ao largo da feira com as sebentas debaixo do braço, vê Antero a discursar na escadaria da Sé Nova. Destracei a capa, também me sentei num degrau quase aos pés de Antero, que improvisava, a escutar num elevo como um discípulo, e para sempre assim me conservei. A geração de 70 estava completa. Antero de Quental, José Fontana, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, Guerra Junqueiro, Oliveira Martins e Jaime Batalha Reis, entre outros. E com mais ou menos vitórias e derrotas, ia revolucionar a história da literatura portuguesa, se não a própria história política. Outono de 75. Findos os tempos de Coimbra, João da Iega e Carlos da Maia encontram-se em Lisboa. Carlos concluíra o curso de Medicina e, depois de uma viagem pela Europa, chegara à capital cheio de sonhos de trabalho e ciência, abrindo consultório em pleno Rossio. João tivera história diferente. A mãe, temente que uma epidemia de anginas em Celurico tivesse sido atraída pelo ateísmo militante do filho, mandara-o para Lisboa com os dinheiros. Caramba, tu vens esplêndido desses Londres, dessas civilizações superiores.
Estás com um ar renascença, um ar Valois. Não há nada como a barba toda. Os amigos encontravam-se com aquele que acreditavam ser o seu destino, o instante inicial de uma brilhante carreira intelectual no centro nevrálgico do país. Mas para já, deslumbravam-se com o luxo dos gabinetes, das casas, com o fumo literário dos salões. Alguns anos antes das suas personagens, em 1866, também essa chegava a Lisboa. Tinha 21 anos, concluíra a formação em Coimbra e vinha viver finalmente com os pais no quarto andar do número 26 do Rossio. Percorre Lisboa com os amigos do cenáculo. Pesquisa, socializa e peregrina boemiamente em torno da literatura. Torna-se sócio número 19 do Grêmio Literário, fundado por Almeida Garrett, quando ele, tinha 1 ano de vida. Trabalha nos jornais, torna-se redator do Distrito de Évora e é enviado ao Canal do Suez em reportagem. A viagem ao Egito e à Terra Santa são marcantes. O contacto com o Oriente vai contribuir para trocar a visão romântica do mundo pelo cânone realista. Mas a Lisboa do século XIX é uma Lisboa finalmente cosmopolita e de figurino parisiense, que olhava e admirava e sonhava com os horizontes de Paris. Do Rossio, o ruído das carroças, os gritos errantes dos pregões, o rolar dos americanos subiam numa vibração mais clara por aquele ar fino de novembro. Uma luz macia, escorregando docemente do azul ferrete, vinha dourar as fachadas enxovalhadas. As copas mesquinhas das árvores do município, a gente vadeando pelos bancos e essa sussurração lenta de cidade preguiçosa, esse ar aveludado de clima rico. Pareciam ir penetrando pouco a pouco naquele abafado gabinete e resvalando pelos volutos pesados, pelo verniz dos móveis, envolver Carlos numa indolência e numa dormência. É a visão de alguém como essa de Queiroz, que muitas vezes fala de Paris, fala muitas vezes de uma cidade inglesa e vê que o pequeno Portugal é incapaz de produzir um pensamento próprio, um pensamento autónomo, que no fundamental copia sem criatividade, tal como copia nas roupas, tal como copia na última inovação tecnológica ou na última inovação cultural, sem uma capacidade de produção própria das suas próprias elites. Mas o pior era o tédio. O tédio, a paralisia, o perigo de contágio da hibernação. Com a cabeça na almofada, fumando ali ficava. Nessa inquietação de sesta, num cismar que se ia desprendendo, vago e ténue, como o ténue e leve fumo que se eleva de uma braseira meio apagada. A Lisboa do final do século XIX é fértil em contrastes. É o Teatro São Carlos que separa dos galinheiros aos camarotes a classe média instruída da aristocracia. São as reuniões de intelectuais nos cafés do Chiado e a Lisboa das tabernas populares. Bacharéis de Coimbra, ministros, a alta burguesia, a confundir-se com a pequena aristocracia e os operários das ruas industriais nos arredores. Pelos maias desfilam caricaturas de cada uma dessas tribos. O Conde de Govarinho, o Damaso, Alencar, o poeta romântico, Palma Cavalão, o jornalista corrupto. Portugal era consumido pela sua própria elite política, jornalística e intelectual. Mas havia uma Lisboa mais eterna que essa. A Lisboa impossível de ser só um lugar e que, portanto, tinha de emergir como personagem literária. A cidade das colinas, do rio, acidentada e com perspectivas espantosas. Evidentemente que isso emocionou essa. Basta, por exemplo, sairmos aqui à Rua do Alecrim e vermos o Tejo ao fundo da Rua do Alecrim, ao fim de uma descida. Portanto, o Tejo faz parte dessa panorâmica. Quer dizer, faz parte deste gênio da cidade. Pois bem, essa estava então mergulhada numa cidade brilhante, habitada por sombras. Como poderia ele erguer uma bandeira contra a melancolia? Algo extraordinário estava para acontecer nos maias. Algo misterioso no livro da grande crítica ao romantismo. Entravam então no prestígio do Hotel Central e nesse momento um cupê da companhia veio estacar à porta, um esplêndido preto já grisalho. Correu logo à portinhola. De dentro um rapaz muito magro, de barba muito negra, passou-lhe para os braços uma deliciosa cadelinha escocesa.
Depois, apeando-se, indolente e posar, ofereceu a mão a uma senhora alta, loira, com um meio véu muito apertado e muito escuro, que realçava o esplendor da sua carnação e búrdia. Kraft e Carlos afastaram-se. Ela passou diante deles com um passo soberano de deusa, maravilhosamente bem feita, deixando atrás de si, como uma claridade, um reflexo de cabelos de ouro e um aroma no ar. E no silêncio a voz de Kraft murmurou: "Très chique." O amor do Carlos da Maia pela Maria Eduarda e da Maria Eduarda pelo Carlos da Maia é sublime, é uma coisa sublime. É uma coisa que me fez, quando li, lembro-me já há muitos anos, quando li, que me fez ler trechos dos Maias repetidas vezes, li 2 e 3 vezes, para encontrar em cada palavra um significado suplementar àquele que eu já tinha encontrado. Carlos da Maia, o anti-herói de Essa, perde-se irreparavelmente de amores por uma mulher. Segue-a por Lisboa, procura-a em Sintra, espera esbarrar nela na Lisboa demasiado pequena onde todos se encontram. Supõe tratar-se da mulher do brasileiro Castro Gomes, mas nada se sabe acerca dela. Até que é chamado pela governanta a entrar, na qualidade de médico, em sua casa. Começam os encontros entre Carlos da Maia e Maria Eduarda. Castro Gomes regressa do Brasil e confessa-lhe que se tratava somente da sua amante, não da mulher. Carlos consegue uma casa para Maria Eduarda e aí terão lugar os seus encontros amorosos. O nome por que a conhecem é perfumado a pecado. A Toca. Era uma alcova recebendo a claridade de uma sala forrada de tapeçarias, onde desmaiavam na trama de lã os amores de Vênus e Marte. E àquela hora, batida por uma larga faixa de sol, resplandecia como o interior de um tabernáculo profano, convertido em retiro lascivo de serralho. Um tapete veludo fazia um pavimento de ouro vivo, sobre que poderiam correr nus os pés ardentes de uma deusa amorosa. E o leito de docel enchia a alcova, esplêndido e severo, e como erguido para as voluptuosidades grandiosas de uma paixão trágica do tempo de Lucrécia ou de Romeu. É que um amor como o nosso não pode viver como vivem tantos amores vulgares. Este amor tinha tomado conta de tudo. Da medicina, do realismo, do futuro grandioso que aguardava Carlos da Maia. Onde andaria Essa para responder por este retumbante ataque de romance? Se o Essa não tivesse ido aos 27 anos para o estrangeiro, ter-se transformado em alguém muito parecido com o Ega, ou seja, a fazer troça a toda a gente, a animar os salões, a ser uma espécie, como eu digo, que se põe num livro também, de bobo da corte. A 21 de julho de 1871, Essa parte para Leiria nomeado administrador do concelho. Havia de ser a cidade que mais sobreviveria ao tempo, fiel à descrição de Essa no crime do Padre Amaro. O primo Basílio sairá pouco tempo depois. Em novembro de 72, é destacado para Havana, Cuba, ocupando o seu primeiro cargo consular. Regressa brevemente a Lisboa em 74 e parte para Newcastle, a cidade escurecida pelo carvão, e angustia-se. Escreve então a um amigo: "Não posso pintar Portugal de Newcastle." Ironicamente, havia de ser esse o período de maior produtividade literária da sua vida. Volvidos 4 anos, é transferido para Bristol e para o seu clima mais ameno. A angústia com a sua missão parece passar. 2 anos depois é publicado o Mandarim, e há rumores de que terá começado a trabalhar na sua grande obra. Desde o princípio dos anos 80, que há testemunhos epistolares do Essa, em que ele diz que está a trabalhar nos Maias, e até muito pouco depois diz que o romance está quase pronto. Não estava. Demoraria ainda muito tempo, passou até por incidentes de natureza editorial, provas que se perderam, que foram reencontradas, etc., porque é preciso não esquecer que o Essa vivia no estrangeiro e tudo isto decorria em Portugal, e portanto foi um romance que, pode bem dizer-se, demorou 7 a 8 anos a ser escrito. A gestação dos Maias começara então, mas revelava-se um processo moroso e difícil. Como e quando terminaria? E mais importante que tudo, como seria recebido pelo seu destinatário e principal protagonista, Portugal. Verão de 1884. Os condes de Rezende, aristocratas, passam férias no seu solar de campo perto da Praia da Granja, em Canelas. Essa de Queiroz frequenta a casa a convite do amigo Luís Rezende, seu companheiro de viagens, e começa a interessar-se pela jovem Emília de Castro, irmã de Luís e filha dos condes. Essa está à beira dos 40 e cede, enfim, aos apelos do casamento.
Durante os preparativos para o casamento, instala-se no Porto, Hotel de Paris. Irrita-se porque burocracias pré-matrimoniais e familiares lhe deixam pouco tempo para trabalhar. O seu quarto é habitado por papelada. No meio dela, diz-se, figuravam provas dos maias. José Maria de Essa de Queiroz casa com Emília de Castro a 10 de fevereiro de 1886. Tem 40 anos e, graças aos papéis do casamento, é por fim reconhecido legalmente filho de seus pais. Não era essa quem tinha ironia. Era a ironia quem tinha essa. Partem lua de mel com Emília pela Europa. Regressam brevemente a Bristol, mas por insistência dela mudam-se para Londres. Aí terá dado por concluído, enfim, o colossal manuscrito dos maias. Impressionou-se ao reparar num painel antigo, defumado, ressaltando em negro do fundo de todo aquele ouro, onde apenas se distinguia uma cabeça degolada, lívida, gelada no seu sangue, dentro de um prato de cobre. E para maior excentricidade, a um canto, de cima de uma coluna de carvalho, uma enorme coruja empalhada fixava no leito de amor, com um ar de meditação sinistra, os seus 2 olhos redondos e aguarentes. Maria Eduarda achava impossível ter ali sonhos suaves. Nos maias, o que os presságios nos vão dizendo é que há uma tragédia em desenvolvimento sem que os protagonistas se apercebam do enorme equívoco em que estão a cair. Ao dizer que a ama é como se lhe pedisse para ser minha esposa diante de Deus. Sempre que pensava em si, era já com estas esperanças numa existência toda nossa. Longe daqui, longe de todos, tendo quebrado todos os laços presentes, pondo a nossa paixão acima de todas as ficções humanas. E de ser felizes para qualquer canto do mundo, sozinhos. Eu penso que talvez o aspecto mais misterioso dos maias seja o episódio do incesto. Encontro uma mulher, olho para ela, conheço-a, durmo com ela. Entre todas as mulheres do mundo, essa justamente há de ser a minha irmã. Maria Eduarda e Carlos da Maia são irmãos. É o Sr. Guimarães, antigo imigrante em Paris e íntimo de Maria Monfort, quem o conta a João da Ega a propósito de fazer chegar às mãos de Carlos um cofre que ela lhe legara. Maria Monfort, a mãe que abandonara Carlos ainda criança e fugira com a filha e o amante italiano, era também a mãe de Maria Eduarda. Maria Eduarda era a filha desaparecida e que o destino trouxera de volta à costa como uma maldição. Porque escolhe essa uma relação incestuosa para coração da sua crítica ao romantismo? Seria um requinte cínico? Um poderoso recurso dramático para ilustrar a tragédia que se abatia sobre todo o país? Mas poderia ter uma dimensão trágica, como muitas vezes tem um amor romântico, sem que fosse um amor incestuoso. Ora, eu acho que esse é o aspecto, porventura, mais misterioso do romance. Eu gostaria de interrogar a esse respeito. Bem, mas isso já não era possível. Toda a beleza de Maria, todo o requinte de Carlos desapareciam. Ficavam só 2 animais, nascidos do mesmo ventre, juntando-se a um canto como cães sobre o impulso brutal do cio. Porquê uma história de amor tão fatalmente romântica? Porquê o incesto? E, sobretudo, porque volta Carlos a dormir com Maria Eduarda já na plena posse da verdade? Nenhuma destas perguntas terá alguma vez uma resposta cabal. Somente interpretações. Afonso da Maia não sobreviveria a este desgosto final. Carlos era agora o homem mais só, errado e culpado da criação. Ele tem todas as qualidades para ser um vencedor e, todavia, será um vencido nos seus projetos. Assim como será um vencido na sua relação romântica e apaixonada, naquela paixão romântica e enfim, fatal, que tem com Maria Eduarda. Portanto, acho que esse é talvez um dos maiores mistérios do romance. Porque é que Essa de Queiroz escolheu esse tipo de relação para corporizar um amor trágico entre Carlos e Maria Eduarda? É, no fundo, uma reflexão acerca da pequenez do homem, da impotência do homem,
da sua incapacidade para controlar o seu destino e desta espécie de vertigem de destruição que tem muito que ver com a estética do trágico, mas também tem muito que ver com determinadas atitudes românticas e com a radicalização de comportamentos para quem ou para além de quaisquer normas de caráter moral. Neste tempo, nesta cidade, aqueles dois seres excepcionais estavam destinados a encontrar-se e a fechar o círculo perfeito dos maias. A história da família na relação com o Portugal do século XIX redundavam num duplo fracasso. Fracasso no amor e fracasso das aspirações intelectuais e políticas de uma geração. Os maias saem em 1888, quando essa se muda por fim para a sua predestinada Paris. O imenso romance, grande investimento da sua vida durante os últimos 8 anos, resulta para já em pouco mais que um insucesso. A reação à publicação dos Maias, eu diria que foi uma reação diluída no tempo. E isto é-nos indicado pelo seguinte facto, é que, diferentemente do que aconteceu com outros romances de Essa, por exemplo, o Primo Basílio, os Maias foram um romance que demoraram algum tempo a ser incorporado pelos leitores. O indicador é o seguinte, é que quando Essa de Queiroz morreu em 1900, o romance foi publicado em 1888, o romance não estava ainda esgotado. A segunda edição ocorre pouco depois da morte do Essa, em 1903, salvo erro. Ao contrário de anteriores romances de Essa, ao chegarem ao contacto com os leitores, os Maias não resultam naquilo que hoje chamamos best-seller. Há reservas, críticas e divisões de opinião. Mas porquê? Porque não se dá um sucesso claro, como em outros títulos. Se Essa investira neste mais tempo, mais dedicação, mais conhecimento, mais arte que em qualquer outro. Essa de Queiroz deixou um legado tão marcante à cultura portuguesa que, ironicamente, deixou-nos uma visão de finais do século XIX que nem sempre corresponde com a realidade. Entre outros motivos possíveis para a reação defensiva ao acolhimento dos maias, estaria certamente este. A feroz sátira de Essa poderia ter resultado, afinal, injusta. O seu comprometimento com a crítica da banalidade, do provincianismo nacional em face do progresso europeu, teria avançado sem se aperceber do que de bom e inovador estava a acontecer ao Portugal no derradeiro quartel do século XIX. Vivia, em primeiro lugar, um período de paz. Vivia, em segundo lugar, um período de alargamento das liberdades cívicas e públicas, que vivia um alargamento do parlamentarismo, vivia, num certo sentido, o melhor que o sistema liberal alguma vez trouxe a Portugal. Essa buscava a caricatura, não tanto a reprodução pura e simples da realidade. Caricaturou como ninguém os ambientes sociais, intelectuais e políticos da época, mas escapara-lhe, talvez, a verdadeira dimensão do novo Ministro da Fazenda, Fontes Pereira de Mel. Nunca compreendeu o Fontes. Porquê é que ele nunca compreendeu o Fontes? Porque o Fontes só começou a fazer obra, e obra, na minha opinião, eu que fiz a biografia também do Fontes, muito importante para o país. O Fontes era um pragmático, era, de certa maneira, alguém que disse: eu tenho aqui este material, é este o país que tenho, eu não tenho um país cheio de dinheiro, com os cofres públicos, com minas de carvão, não, tenho isto, e vou transformar, e vou construir caminhos de ferro, etc. Ou seja, foi inegavelmente um período de relativo progresso, muito marcado, evidentemente, pelas primeiras grandes manifestações nacionalistas anti-britânicas, pelo início do movimento republicano. Muitas destas manifestações, por exemplo, são caricaturadas por Essa, onde muitos dos seus amigos, inclusivamente, participaram. Muitos elementos da geração de 70 preocupam-se muito com a ideia do progresso, com o aprofundamento, digamos, das liberdades cívicas e do futuro do país, e Essa alega-nos sempre essa visão muito mordaz desse país, onde ele muitas vezes dizia: eu gostaria de ver sempre um Dante em cada esquina, e este país não produz nem um bom merceeiro. E haveria com certeza uma razão simples para este desencontro. Quando o Fontes chegou a primeiro-ministro, o Essa de Queiroz acabava de deixar o país. E isso é muito importante. Nós temos que pensar que o Essa, em 1872, deixou de viver em Portugal e nunca mais viveu. Portanto, para ele, digamos, os políticos
que eram os políticos que ele conheceu em adulto, num período que é o triênio que vai de 68 a 71, 72, e em 72 o Fontes é primeiro-ministro e é primeiro-ministro durante 7 anos. Nesse triênio, Portugal e a Europa estremecem. Quedas sucessivas de governo, governos com 3, 4 meses de duração, a Comuna em França, a queda da monarquia em Espanha, a mediocridade a graçar na política. Essa deixou o Portugal no pior momento possível. E, portanto, daí a sua crítica. Essa sofria com os desaires nacionais. Mesmo estando longe, não se permitia distanciar-se de Portugal, mesmo que não o pudesse ver com os seus próprios olhos ou ser atingido pelos estilhaços do conflito. No final dos Maias, Carlos regressa a Lisboa 10 anos depois de ter partido pelo mundo e aterrado em Paris, sobre uma vida tão elegante quanto inútil. O ramalhete, casa de Carlos ao longo da ação, é agora a imagem queirosiana do país, abandonado, soturno e cheio de recordações. Eu acho que nos Maias ressuma uma espécie de tempo parado, tempo paralisante. Temos a sensação que nada acontece ao longo do romance. Lisboa é uma cidade adormecida. Quando Carlos da Maia visita Lisboa 10 anos depois de ter do fim trágico da sua relação com a Maria Eduarda, ele volta a Lisboa 10 anos depois e passeia pela Baixa com Ega e constatam que nada mudou. Nada. Estavam no Loreto e Carlos parara, olhando, reentrando na intimidade daquele velho coração da capital. Nada mudara. A mesma sentinela sonolenta rondava em torno à estátua triste de Camões. No fundo, mesmo os que criticámos o romantismo, o João da Ega, o Carlos de Maia, etc., mesmo os que achamos que o romantismo era alguma coisa de profundamente negativo para a formação dos jovens, dos adultos, das mulheres, etc., acabamos por reconhecer que ele é essa inevitabilidade. Carlos da Maia e João da Ega não eram diferentes da sua espécie. O subtítulo dos Maias, Episódios da Vida Romântica, não era afinal algo separado da história dos seus protagonistas, um banal fundo temporal e geográfico onde a história acontecia. Era a constatação do estigma que caíra sobre toda uma geração que incluía João da Ega e Carlos da Maia. O seu romantismo final havia sido acreditar que tinham já derrotado o romantismo. Mas a decadência não era um naufrágio ao qual a sua cultura os houvesse resgatado. Era a idiosincrasia do inconsciente coletivo português. E aqui tens tu a existência do homem. Em 10 anos não me tem sucedido nada, a não ser quando se me quebrou o feiatonte na estrada de Saint-Claude. Vi num Figaro. Ega ergueu-se, atirou um gesto desolado. Falhámos a vida, menino. Eu acho que, de facto, Os Maias é um romance do desencanto, um romance da desistência, um romance em que se confessa um pouco aquilo que Carlos da Maia confessa no fim do romance. Nada a desejar, nada a recear, digamos, não se abandonar a nenhuma esperança, não se abandonar a nenhum desejo, nem a nenhum desapontamento. Vem aqui sempre à memória, como é evidente, o momento final do romance, que é um momento de balanço entre dois homens já maduros, desencantados, que passaram por situações muito complicadas na vida, particularmente o Carlos da Maia, quando o Carlos da Maia diz ao João da Ega que isso de dizer que se viveu alguma coisa com paixão é uma velha ideia romântica. E o João da Ega diz-lhe: e que somos nós, que temos nós sido desde os bancos de colégio, desde o exame de latim, românticos. Indivíduos inferiores que se governam na vida pelo sentimento e não pela razão. E essa? Que teria sido? Que teria conseguido ele e a sua geração de intelectuais cosmopolitas e modernos? Teriam mudado Portugal? Ou, por outra, teriam mudado Portugal tanto quanto Portugal precisava? Tanto quanto haviam sonhado? Essa continua a escrever. Muito. Mas está decepcionado também com a carreira diplomática. Visita de tempos a tempos os amigos em Lisboa. Reúnem-se no Tavares e agora chamam-se a si próprios os vencidos da vida. Até que essa deixa de vir a Lisboa e até que os vencidos da vida se desmantelam.
Em 1892, Essa vai a Santa Cruz do Douro visitar umas propriedades que a mulher vai receber em herança. Apaixona-se então pela Quinta de Tormes. A meio da serra tem uma epifania. Pela primeira vez na vida ia ter um pedaço de terra seu. Uma casa. Continua a viver em Paris, mas vai ali refugiar-se muitas vezes. E seria em Tormes que encontraria inspiração para um novo romance, A Cidade e as Serras, em que o cosmopolita Jacinto troca o tédio da urbanidade pela verdade genuína dos camponeses. As manhãs de Essa eram passadas a escrever, de pé, acompanhado pela chama de 2 velas sobre o mármore da chaminé. Antes do almoço, vestia-se aprumadamente e descia. Depois das tardes, no consulado, regressava para receber os amigos noite após noite. No dia seguinte, voltava à escrita. E lá ia escrevendo e depois deitava até para o chão, sem as numerar, as folhas. Mas quando a gente lá ia, eu quantas vezes fui mandada pela minha mãe a ver se o teu pai vem para o jantar. Não vinha, coitado. E eu lá ia, e ele, coitado, sempre teve um sorriso para a filha. Entre fevereiro e maio de 1899, Essa faz uma última visita a Lisboa. Passeia pelos cenários dos seus livros e regressa a Paris. Precocemente envelhecido e magro, adoece no verão de 1900, quando um século inteiro e colossal estava mesmo a começar. É observado por médicos na Suíça, mas prefere regressar a Paris ao número 38 da Avenue du Roule, em Neuilly, para adormecer em casa. Morre a 16 de agosto de 1900, em pleno calor, rodeado pela família e pelas notícias que chegavam já de Lisboa, dando conta da sua iminente partida. Tem um funeral de Estado e honras de primeira página na imprensa. O tempo de Essa reconheceram-o já como um dos seus maiores, um símbolo da pátria. Nada mau para um vencido da vida. Mas longe de supor que o meu pai fosse o que se chama um escritor conhecido. Longe de supor. Porque quando foi, por exemplo, da morte dele, meu Deus, nós víamos todo aquele espalhafato, todas aquelas cores, pensávamos na nossa inocência que era por ele ser cônsul. E eu comecei a reparar com espanto que os estudantes diziam: olha, aquela pequena é a filha dessa de Queiroz. E eu voltava para a minha mãe e disse: como é que eles podem adivinhar e que se importam eles? Essa não falava em casa da sua obra. Não estava certo dela sequer. Um realista não se poderia permitir deslumbrar com as suas conquistas diárias. A carta que escreve ao amigo Oliveira Martins em 88, resumindo os Maias a uma pesada floresta de palavras em 2 volumes, com 3 ou 4 partes aceitáveis, é disso exemplo acabado. Agora, lá embaixo, no cemitério de Santa Cruz do Douro, não muito longe da Quinta de Tormes, Essa de Queiroz repousa ao lado dos filhos, com uma família por fim. O autor não viveria para ver o regicídio, a implantação da República, a tormentosa corrida de Portugal à procura do seu destino. Mas a sua obra, sim. A obra-prima, mesmo quando não reconhecida pelo seu tempo, é sempre contemporânea do futuro. Eu não sei se há um momento preciso a partir do qual se diga os Maias são agora uma obra-prima reconhecida como tal, mas é um facto que, por exemplo, no Brasil, logo no princípio do século XX, num inquérito feito por um jornal do Rio de Janeiro sobre as grandes obras da literatura universal, os Maias saíam em primeiro lugar. É um livro que muita gente lê fora da escola, mas posso lhe dizer que nunca anda abaixo dos 25, 30 mil exemplares ano de reedições dos Maias que se fazem todos os anos. Os vindouros não se sentiriam ofendidos pela sátira queirosiana. Pelo contrário, agradecê-la-iam por todas as faixas etárias e classes sociais, sem abrandamento com o distanciar do tempo, dentro e fora de Portugal, o público procura as obras de Essa, com especial predileção pelo Crime do Padre Amaro, A Cidade e as Serras e, sobretudo, pelos Maias. E, a pouco e pouco, e como hoje se sabe,
Os Maias ganharam o estatuto, de facto, do grande romance de Eça de Queiroz, de um dos grandes romances do século XIX europeu, e sendo realmente aquela obra em que o Eça tentou, como ele mesmo disse, pôr tudo o que tem cá dentro. E o que Eça tinha lá dentro alcançava outra proeza notável. Continuar a ter aplicação prática hoje, volvida quase uma década do século XXI. Mas será isso mérito visionário de Eça ou de mérito nosso? Um povo que, afinal, não mudou assim tanto em 120 anos. Os romances de Eça, porque no fundamental retratam a vida política e social portuguesa em finais do século XIX, estão condenados a serem de uma grande modernidade. Porque muitas daquelas figuras, muitos destes personagens, remetem para as grandes clivagens do século XX. Remetem para o que é ser ministro num sistema democrático, do que é ser jornalista e comentador político, com todos os dilemas associados a ser ou não ser influenciado pela classe política, pelo poder económico ou pela pequena corrupção. Depende. Quanto aos estrangeiros, não sabemos. Mas os portugueses irão mudar. Eça bradou uma vida contra o tédio da estagnação. Depois, assumiu a resignação como um vencido da vida. Mas ter-se-á de facto rendido? Uma dúvida final os deixou Eça. Um paradoxo mais para nos deixar a discutir. A lanterna vermelha do americano ao longe no escuro parara. E foi em Carlos e em João da Ega uma esperança, um outro esforço. Ainda o apanhamos, ainda o apanhamos. Haveria afinal ainda uma razão para correr? Viriam todos os dias razões tão prosaicas enquanto aquela para correr? Ou seria apenas mais uma farpa de Eça? A oportunidade para mais uma gargalhada? Aquela era de modéstia, porque achou sempre que não fazia as coisas como ele queria. Ele queria atingir uma perfeição que ele nunca achou que tivesse atingido. Mas para isso foi até o último dia da sua vida. O aviso para o futuro tenebroso que aguarda o país terminava com a luz de uma pequena lanterna à meia-da-noite e dois desencantados correndo em busca dela. Haverá retrato mais belo e certo de Portugal?